Srimad Bhagavatam, sétimo canto, capítulo 10, Pralada, o melhor e mais sublime devoto. O santo Narada Muni continuou: embora Pralada Maharaja fosse apenas um menino, ao ouvir as bênçãos oferecidas pelo Senhor Nrsimhadeva, considerou-as um empecilho ao caminho do serviço devocional. Então, sorriu com muita meiguice e falou o seguinte: Pralada Maharaja disse: meu querido Senhor, ó personalidade de Deus, porque nasci em família ateísta, minha natureza impele-me ao gozo material. Portanto, por favor, não me tenteis com essas ilusões. Estou muito temeroso das condições materiais e desejo libertar-me da vida materialista. Foi por essa razão que me refugiei em vossos pés de lótus. Ó meu adorado Senhor, porque a semente dos desejos luxuriosos, a qual é a causa básica da existência material, está no âmago do coração de todos, vós me enviastes a este mundo material para que eu manifestasse as características de um devoto puro. Caso contrário, ó meu Senhor, ó Instrutor Supremo do mundo inteiro, sois tão bondoso com o vosso devoto que não poderíeis induzi-lo a fazer algo que não lhe é benéfico. Por outro lado, alguém que, em troca do serviço devocional, deseja algum benefício material, não pode ser devoto puro, vosso. Na verdade, ele não é melhor do que um mercador que quer lucrar com seu serviço. O servo que deseja lucros materiais de seu amo, de certo não é um servo qualificado ou devoto puro. Do mesmo modo, o mestre que outorga bênçãos ao seu servo devido ao desejo de manter uma prestigiosa posição de mestre, também não é um mestre puro. Ó meu Senhor, sou o vosso servo imotivado, e sois meu mestre eterno. Não há necessidade de sermos algo diferente de mestre e servo. Sois naturalmente meu mestre, e sou naturalmente vosso servo. Não temos nenhuma outra relação. Ó meu Senhor, vós sois o melhor dos outorgadores de bênçãos, e se realmente quiserdes conceder-me uma bênção desejável, então oro a vossa onipotência que no âmago do meu coração não haja desejos materiais. Ó meu Senhor, devido aos desejos luxuriosos, desde o próprio nascimento de alguém, as funções dos sentidos, sua mente, vida, corpo, religião, tolerância, inteligência, recato, opulência, força, memória e veracidade perecem. Ó meu Senhor, quando o ser humano é capaz de abandonar todos os desejos materiais que existem em sua mente, ele habilita-se a possuir riquezas e opulências tais como as vossas. Ó meu Senhor, pleno de 6 opulências, ó pessoa suprema, ó alma suprema, vós exterminais todas as misérias. Ó pessoa suprema, sob a forma de um maravilhoso homem e leão, permite que vos ofereça minhas respeitosas reverências. A personalidade de Deus disse: meu querido Pralada, um devoto como tu jamais deseja alguma espécie de opulência material.
seja nesta ou na próxima vida. Entretanto, ordeno que desfrutes das opulências dos demônios deste mundo material, agindo como rei deles, até que expire o período concedido a mano. Não importa que estejas no mundo material, sempre e continuamente deves ouvir as instruções e mensagens dadas por mim e absorver-te em pensar em mim, pois sou a super-alma presente no âmago de todos os corações. Portanto, abandona as atividades fruitivas e adora-me. Meu querido Pralada, enquanto estiveres neste mundo material, esgotarás todas as reações das atividades piedosas, sentindo felicidade e agindo piedosamente, neutralizarás as atividades ímpias. Devido ao poderoso fator tempo, abandonarás o teu corpo, mas as glórias de tuas atividades serão cantadas nos sistemas planetários superiores. E, estando inteiramente livre de todo o cativeiro, retornarás ao lar, retornarás ao Supremo. Alguém que sempre se lembra das tuas e das minhas atividades e que canta as orações que acabaste de oferecer, no decorrer do tempo, livra-se das reações das atividades materiais. Pralada Maharaja disse: Ó Senhor Supremo, porque sois tão misericordioso com as almas caídas, peço-vos apenas uma bênção. Sei que, na hora de sua morte, meu pai foi purificado ao receber vosso olhar. Porém, como ignorava vosso extraordinário poder e supremacia, ele desnecessariamente ficou irado contra vós, pensando que fostes vós quem matou o seu irmão. Por isso ele blasfemou diretamente vossa onipotência, o mestre espiritual de todos os seres vivos, e cometeu graves atividades pecaminosas contra mim, vosso devoto. Desejo que lhe sejam perdoadas essas atividades pecaminosas. A personalidade de Deus disse: Meu querido Pralada, ó Puríssimo Grande Santo, juntamente com 21 antepassados, aqueles que seguem, antepassados de sua família, teu pai purificou-se. Como nasceste nesta família, toda a dinastia purificou-se. Sempre e onde quer que haja devotos equânimes e pacíficos, que são bem comportados e decorados com todas as boas qualidades, o lugar e as dinastias ali existentes, mesmo que condenados, purificam-se. Meu querido Pralada, rei dos Daityas, porque está apegado ao serviço devocional a mim, meu devoto não discrimina entre entidades vivas, superiores e inferiores. Em todos os sentidos, ele nunca tem inveja de ninguém. Aqueles que seguem o teu exemplo naturalmente tornar-se-ão meus devotos puros. És o meu devoto exemplar, e os outros devem seguir teus passos. Meu querido filho, teu pai já se purificou através do simples fato de ter recebido o contato do meu corpo na hora de sua morte. Entretanto, cabe ao filho executar em prol do pai a cerimônia ritualística fúnebre Srada, para que seu pai possa ser promovido a um sistema planetário onde ele se torne um bom cidadão e devoto.
Após executar as cerimônias ritualísticas, encarrega-te do reino do teu pai. Senta-te no trono e não te deixes perturbar com as atividades materialistas. Por favor, mantém tua mente fixa em mim, sem transgredir os preceitos védicos. Por questão de formalidade, podes realizar teus deveres específicos. Sri Narada Muni prosseguiu. Então, como a Suprema Personalidade de Deus ordenara, Prahlada Maharaja executou as cerimônias ritualísticas em consideração a seu pai. Ó rei Yudhishthira, ele foi então entronizado no reino de Hiranyakashipu, conforme as diretrizes traçadas pelos Brahmanas. O Senhor Brahma, rodeado pelos outros semideuses, tinha o rosto radiante, porque o Senhor estava satisfeito. Então, com palavras transcendentais, ele ofereceu orações ao Senhor. O Senhor Brahma disse: Ó Supremo Senhor de todos os senhores, proprietário do universo inteiro, e que trazeis bênçãos para todas as entidades vivas, ó pessoa original Adipurusha, devido à nossa boa fortuna, acabastes de matar este demônio pecaminoso que estava causando problemas a todo o universo. Este demônio, Hiranyakashipu, recebeu de mim a bênção de que ele não seria morto por nenhum ser vivo dentro da minha criação. Com esta garantia e com a força adquirida através das austeridades e dos poderes místicos, ele tornou-se excessivamente orgulhoso e transgrediu todos os preceitos védicos. Devido à sua grande ventura, Prahlada Maharaja, filho de Hiranyakashipu, livrou-se da morte, pois, embora seja uma criança, ele é um devoto sublime. Agora ele está completamente protegido por vossos pés de lótus. Meu querido Senhor, ó Personalidade de Deus, sois a alma suprema. Se alguém medita em vosso corpo transcendental, vós naturalmente o protegeis de todas as circunstâncias amedrontadoras, inclusive do perigo da morte iminente. A Personalidade de Deus respondeu: Meu querido Senhor Brahma, ó ilustre cavalheiro nascido da flor de lótus, assim como é perigoso alimentar uma serpente com leite, da mesma forma é perigoso dar bênçãos a demônios que, por natureza, são cruéis e invejosos. Aconselho-te a que não voltes a dar semelhantes bênçãos a demônio algum. Narada Muni continuou: Ó rei Yudhishthira, a personalidade de Deus, que não é visível ao ser humano comum, falou essas palavras, instruindo o Senhor Brahma. Então, sendo adorado por Brahma, o Senhor desapareceu daquele lugar. Prahlada Maharaja, então, adorou todos os semideuses, tais como Brahma, Shiva e os Prajapatis, que são partes do Senhor, e ofereceu-lhes orações. Em seguida, juntamente com Shukracharya e outros grandes santos, o Senhor Brahma, que fica sentado na flor de lótus, constituiu Prahlada o rei de todos os demônios e gigantes do universo. Ó rei Yudhishthira, depois que foram devidamente adorados por Prahlada Maharaja, todos os semideuses, encabeçados pelo Senhor Brahma,
ofereceram a Pralada suas melhores bênçãos e então retornaram às suas respectivas moradas. Assim, os dois associados do Senhor Vishnu, que tinham se tornado Hiranyaksha e Hiranyakashipu, os filhos de Diti, foram mortos. Devido à ilusão, eles haviam pensado que o Senhor Supremo, que está situado nos corações de todos, era inimigo deles. Porque foram amaldiçoados pelos Brahmanas, os dois mesmíssimos associados voltaram a nascer como Kumbhakarna e Uravana de 10 cabeças. Esses dois Rakshasas foram mortos pelo extraordinário poder do Senhor Ramachandra. Trespassados pelas flechas do Senhor Ramachandra, Kumbhakarna e Ravana caíram ao solo e abandonaram seus corpos, completamente absortos em pensar no Senhor, assim como anteriormente lhes acontecera quando haviam sido Hiranyaksha e Hiranyakashipu. Voltando, ambos a nascer na sociedade humana como Shishupala e Dantavakra, eles continuaram a manter a mesma hostilidade contra o Senhor. Foram eles que na tua presença emergiram no corpo do Senhor. Não apenas Shishupala e Dantavakra, mas também muitos e muitos outros reis que atuaram como inimigos de Krishna alcançaram salvação na ocasião da morte. Como pensavam no Senhor, eles receberam corpos e formas iguais aos dele, assim como os vermes capturados pelo zangão negro obtêm a mesma espécie de corpo do zangão. Através do serviço devocional, os devotos puros que pensam incessantemente na Suprema Personalidade de Deus recebem corpos semelhantes ao dele. Isto é conhecido como Sarupya Mukti. Embora Shishupala, Dantavakra e outros reis pensassem em Krishna como seu inimigo, eles também alcançaram o mesmo resultado. Tudo o que me perguntaste a respeito do fato de Shishupala e outros alcançarem a salvação embora fossem inimigos, acabei de explicar-te. Nesta narração acerca de Krishna, a personalidade de Deus, descreveram-se várias expansões ou encarnações do Senhor, bem como a morte dos dois demônios Hiranyaksha e Hiranyakashipu. Esta narração descreve as características do grande e sublime devoto Pralada Maharaja, seu firme serviço devocional, seu conhecimento perfeito e seu completo desapego da contaminação material. Descreve também a personalidade de Deus como a causa da criação, manutenção e aniquilação. Em suas orações, Pralada Maharaja delineia as qualidades transcendentais do Senhor e também expõe como as várias moradas dos semideuses e demônios, qualquer que seja sua opulência material, são destruídas pela simples resolução do Senhor. Os princípios religiosos por meio dos quais pode-se verdadeiramente compreender a Suprema Personalidade de Deus são chamados Bhagavata Dharma. Portanto, nesta narração, que trata destes princípios,
descreve-se apropriadamente a transcendência legítima. Aquele que ouve e glorifica esta narração sobre a onipotência da personalidade de Deus, Vishnu, com certeza libertar-se-á impreterivelmente do cativeiro material. Prahlada Maharaja foi o melhor entre os devotos elevados. Todo aquele que, com muita atenção, ouve esta narração referente às atividades de Prahlada Maharaja, ao extermínio imposto a Hiranyakashipu, e onde se proclamam as atividades da personalidade de Deus, Nrsimhadeva, seguramente alcançará o mundo espiritual onde não há ansiedade. Narada Muni continuou: meu querido Maharaja Yudhishthira, todos vós, os Pandavas, sois extremamente afortunados, pois, tal qual um ser humano, Krishna, a personalidade de Deus, vive em vosso palácio. As grandes pessoas santas sabem disso muito bem e, portanto, elas sempre visitam esta casa. O Brahman impessoal é o próprio Krishna, porque Krishna é a fonte do Brahman impessoal. Embora ele seja a origem da bem-aventurança transcendental que as grandes pessoas santas buscam, ainda assim ele, a pessoa suprema, é teu mais querido amigo e constante bem-querente, e está intimamente relacionado contigo como filho do teu tio materno. De fato, ele é sempre como teu corpo e alma. Ele é adorável, todavia, ele age como teu servo e às vezes como teu mestre espiritual. Pessoas insígnes, como o Senhor Shiva e o Senhor Brahma, não conseguem fazer a devida descrição da verdade referente à personalidade de Deus, Krishna, que o Senhor, a quem sempre os grandes santos que observam votos de silêncio, meditação, serviço devocional e renúncia, adoram como o protetor de todos os devotos, satisfaça-se conosco. Meu querido rei Yudhishthira, há um tempo muito remoto, um demônio chamado Mayadanava, que era muito perito em conhecimento técnico, reduziu a reputação do Senhor Shiva. Foi então que Krishna, a personalidade de Deus, salvou o Senhor Shiva. Maharaja Yudhishthira disse: por que razão o demônio Mayadanava denegriu a reputação do Senhor Shiva? Como foi que o Senhor Krishna salvou o Senhor Shiva e voltou a expandir-lhe a reputação? Por favor, descreve estes incidentes. Narada Muni disse: quando os semideuses, que são sempre poderosos devido à misericórdia do Senhor Krishna, lutaram com os asuras, os demônios, estes foram derrotados e, portanto, refugiaram-se em Mayadanava, o maior dos demônios. Mayadanava, o grande líder dos demônios, preparou 3 residências invisíveis e deu-as aos demônios. Essas moradias assemelhavam-se a aeroplanos feitos de ouro, prata e ferro, e continham parafernália incomum. Meu querido rei Yudhishthira, devido a essas 3 moradias, os comandantes dos demônios ficaram invisíveis aos semideuses.
Aproveitando-se desta oportunidade, os demônios, lembrando-se de sua antiga inimizade, passaram a subjugar os 3 mundos, os sistemas planetários superiores, intermediários e inferiores. Depois disso, quando os demônios tinham começado a destruir os sistemas planetários superiores, os governantes daqueles planetas foram ter com o Senhor Shiva e, plenamente rendidos a ele, disseram: Querido Senhor, nós, os semideuses que vivemos nos 3 mundos, estamos prestes a ser derrotados. Somos teus seguidores. Por favor, salva-nos. O poderosíssimo e competente Senhor Shiva tranquilizou-os e disse: Não temais. Então ele colocou as flechas em seu arco e lançou-as em direção às 3 residências ocupadas pelos demônios. As flechas lançadas pelo Senhor Shiva, que pareciam raios de fogo provenientes do globo solar, cobriram os 3 aeroplanos residenciais, os quais, então, não podiam mais ser vistos. Atacados pelas flechas douradas do Senhor Shiva, todos os habitantes demoníacos que ocupavam aquelas 3 residências perderam suas vidas e caíram. Então, o grande místico Mayadanava fez com que os demônios caíssem num poço de néctar que ele mesmo criara. Quando os corpos dos demônios mortos entraram em contato com o néctar, seus corpos tornaram-se inexpugnáveis aos raios. Dotados de grande força, eles levantaram-se como relâmpagos que penetram as nuvens. Vendo o Senhor Shiva muito aflito e desapontado, o Senhor Vishnu, a personalidade de Deus, analisou que atitude deveria tomar para extinguir este transtorno criado por Mayadanava. Então, o Senhor Brahma tornou-se um bezerro e o Senhor Vishnu uma vaca, e ao meio-dia entraram nas residências e beberam todo o néctar do poço. Os demônios podiam ver o bezerro e a vaca, porém, devido à ilusão criada pela energia da personalidade de Deus, os demônios não conseguiam coibi-los. O grande místico Mayadanava ficou sabendo que o bezerro e a vaca estavam bebendo o néctar e pôde compreender que isto era o poder invisível da providência. Então, ele falou aos demônios que se lamentavam pesarosamente. Mayadanava disse: Tudo o que o Senhor Supremo reservou para alguém, para os outros, ou para alguém e para os outros de uma só vez, não pode ser desfeito em nenhum lugar ou por ninguém, seja ele um semideus, um demônio, um ser humano ou alguma outra entidade. Narada Muni prosseguiu. Em seguida, o Senhor Krishna, mediante sua potência pessoal, que consiste em religião, conhecimento, renúncia, opulência, austeridade, educação e atividades, abasteceu o Senhor Shiva de toda a parafernália que lhe era necessária, tal como quadriga, quadrigário, bandeira, cavalos, elefantes, arco, escudo e flechas.
Quando estava munido de todo esse equipamento, o Senhor Shiva pegou de seu arco e flechas e, sentado em sua quadriga, preparou-se para lutar com os demônios. Meu querido rei Yudhishthira, o poderosíssimo Senhor Shiva ajustou as flechas a seu arco e ao meio-dia ateou fogo a todas as 3 residências dos demônios, destruindo-as. Sentados em seus aeroplanos no céu, os habitantes dos sistemas planetários superiores tocaram muitos tímbales. Os semideuses, os santos, os pitas, os siddhas e várias outras grandes personalidades lançaram na cabeça do Senhor Shiva chuvas de flores, desejando-lhe toda a vitória. E as apsaras passaram a cantar e dançar com grande prazer. Ó rei Yudhishthira, eis porque o Senhor Shiva é conhecido como Tripurari, o aniquilador das 3 residências dos demônios, pois ele as reduziu a cinzas. Enquanto era adorado pelos semideuses, encabeçados pelo Senhor Brahma, o Senhor Shiva retornou à sua própria morada. O Senhor Sri Krishna apareceu como um ser humano. Entretanto, mediante sua própria potência, ele executou muitos passatempos incomuns e maravilhosos. Que posso acrescentar àquilo que as grandes almas, grandes pessoas santas, já disseram a respeito das atividades dele? Todos podem purificar-se através dessas atividades, bastando ouvi-las sendo narradas pela fonte correta. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 7º canto, 10º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Prahlada, o melhor e mais sublime devoto. Srimad Bhagavatam, 7º canto, capítulo 11. As 4 classes sociais da sociedade. Shukadeva Goswami continuou. Após ouvir sobre as atividades e caráter de Prahlada Maharaja, os quais grandes personalidades, tais como o Senhor Brahma e o Senhor Shiva, adoram e comentam, Yudhishthira Maharaja, o rei mais respeitável entre personalidades elevadas, sentindo imensa satisfação, voltou a fazer perguntas ao grande sábio Narada Muni. Maharaja Yudhishthira disse: Meu querido senhor, quero que me delineies os princípios religiosos através dos quais pode-se alcançar a meta última da vida, serviço devocional. Quero ouvir sobre os deveres ocupacionais gerais da sociedade humana e sobre o sistema de avanço social e espiritual conhecido como Varnashrama Dharma. Ó melhor dos Brahmanas, és diretamente filho do Prajapati, o Senhor Brahma. Devido a tuas austeridades, yoga mística e transe, és considerado o melhor de todos os filhos do Senhor Brahma. No que se refere a levar vida pacífica ou outorgar misericórdia, ninguém é superior a ti, e ninguém sabe mais do que tu como executar serviço devocional ou como tornar-se o melhor dos Brahmanas. Portanto, conheces todos os princípios confidenciais da vida religiosa, e ninguém os conhece mais do que tu. Sri Narada Muni disse: Após ter
em primeiro lugar, oferecido minhas reverências ao Senhor Krishna, o protetor dos princípios religiosos de todas as entidades vivas, prontifico-me então a explicar os princípios do sistema religioso eterno, os quais ouvi da boca de Narayana. O Senhor Narayana, juntamente com sua manifestação parcial Nara, apareceu neste mundo através da filha de Daksha Maharaja, conhecida como Murti. Em benefício de todas as entidades vivas, ele foi gerado por Dharma Maharaja, inclusive próximo ao local conhecido como Badarikashrama. Ele continua ocupado em executar grandes austeridades. O Ser Supremo, a personalidade de Deus, é a essência de todo o conhecimento védico, a raiz de todos os princípios religiosos e a memória das grandes autoridades. Ó Rei Yudhishthira, este princípio da religião manifesta-se como evidência. Com base neste princípio religioso, tudo fica satisfeito, inclusive a mente, a alma e até o corpo. Estes são os princípios gerais a serem seguidos por todos os seres humanos: veracidade, misericórdia, austeridade, observar jejum em certos dias do mês, banhar-se 2 vezes ao dia, tolerância, distinguir entre o certo e o errado, controle da mente, controle dos sentidos, não violência, celibato, caridade, leitura das Escrituras, simplicidade, satisfação, prestar serviço às pessoas santas, deixar gradualmente as ocupações desnecessárias, perceber quão fúteis são as atividades desnecessárias da sociedade humana, permanecer silencioso e grave e evitar conversas inúteis, analisar se a pessoa é o corpo ou a alma, distribuição equânime de alimento para todas as entidades vivas, tanto para os homens quanto para os animais, ver toda a alma, especialmente sob a forma humana, como parte do Senhor Supremo, ouvir sobre as atividades e instruções da personalidade de Deus, que é o refúgio das pessoas santas, glorificar essas atividades e instruções, sempre lembrar-se dessas atividades e instruções, procurar prestar serviço, executar adoração, oferecer reverências, tornar-se servo, tornar-se amigo e render-se inteiramente. Ó Rei Yudhishthira, essas 30 qualificações devem ser adquiridas na forma de vida humana. Pelo simples fato de adquiri-las, a pessoa pode satisfazer a suprema personalidade de Deus. Aqueles que se aperfeiçoaram através da cerimônia Garbhadana e outros métodos reformatórios prescritos, executados ininterruptamente com mantras védicos, e que receberam a aprovação do Senhor Brahma, são Dvijas, ou 2 vezes nascidos. Tais brahmanas, kshatriyas e vaixas, purificados por suas tradições familiares e por seu comportamento, devem adorar o Senhor, estudar os Vedas e fazer caridade. Neste sistema, devem seguir os princípios em que se apoiam os 4 ashramas: Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha e Sannyasa.
Para o Brahmana, existem 6 atividades ocupacionais. O Kshatriya não deve aceitar caridade, mas pode executar os outros 5 desses deveres. O rei ou o Kshatriya não tem permissão de cobrar impostos dos Brahmanas, mas ele pode adquirir sua subsistência cobrando dos seus outros súditos impostos, taxas alfandegárias e multas mínimas. A comunidade mercantil deve sempre seguir as orientações dos Brahmanas e desenvolver atividades, tais como agricultura, comércio e proteção às vacas. Aos Shudras, cabe apenas aceitar um amo pertencente a uma ordem social mais elevada e ocupar-se em servi-lo. Como alternativa, o Brahmana também pode assumir deveres ocupacionais vaixas, agricultura, proteção às vacas ou comércio. Ele pode subsistir daquilo que tenha recebido sem esmolar. Pode esmolar nos campos de arroz todos os dias. Pode coletar o arroz deixado nos campos pelo proprietário, ou pode juntar grãos alimentícios deixados em vários lugares nas mercearias dos negociantes de cereais. Estes são 4 meios de subsistência que os Brahmanas também podem adotar. Entre esses 4, cada um deles é sucessivamente melhor do que o anterior. Exceto em situações de emergência, pessoas inferiores não devem aceitar deveres ocupacionais destinados àqueles que são mais elevados. Porém, quando surge essa emergência, todos, exceto o Kshatriya, podem aceitar os meios de subsistência próprios dos outros. Em situações de emergência, pode-se aceitar qualquer uma das várias classes de ocupações conhecidas como Rita, Amrita, Mrita, Pramrita e Satyandrita. Porém, em nenhuma circunstância deve alguém aceitar uma posição de cachorro. A ocupação Unchashila, pegar os grãos que estão nos campos, é chamada Rita. Coletar sem pedir chama-se Amrita. Esmolar cereais chama-se Mrita. Cultivar a terra é chamado Pramrita, e o comércio denomina-se Satyandrita. Todavia, ocupar-se no mesmo serviço que é designado a pessoas de classe inferior chama-se Swavriti, atividade de cachorro. Especificamente, os Brahmanas e os Kshatriyas não devem ocupar-se no inferior e abominável serviço prestado pelos Shudras. Os Brahmanas devem estar bem familiarizados com todo o conhecimento védico, e os Kshatriyas devem estar bem afeitos à adoração aos semideuses. As características do Brahmana são controle da mente, controle dos sentidos, austeridade e penitência, limpeza, satisfação, clemência, simplicidade, conhecimento, misericórdia, veracidade e completa rendição à Suprema Personalidade de Deus. Ser influente na batalha, invencível, perseverante, desafiante e caridoso, exercer controle sobre as necessidades corpóreas,
ser clemente, estar apegado à natureza bramínica e ser sempre alegre e veraz, estas são as características do Kshatriya. Ser sempre devotado aos semideuses, ao mestre espiritual e a Vishnu, o Senhor Supremo, esforçar-se para avançar nos princípios religiosos, no desenvolvimento econômico e no gozo dos sentidos, acreditar nas palavras do mestre espiritual e nas escrituras, e sempre empenhar-se habilmente para ganhar dinheiro, estas são as características do Vaishya. Oferecer reverências às classes mais elevadas da sociedade, os Brahmanas, Kshatriyas e os Vaishyas, ser sempre muito limpo, estar livre da duplicidade, servir ao seu amo, executar sacrifícios sem proferir mantras, não roubar, sempre falar a verdade e dar toda a proteção às vacas e aos brahmanas, estas são as características do Shudra. Prestar serviço ao esposo, ser sempre favoravelmente propensa ao esposo, mostrar a mesma disposição aos parentes e amigos de seu esposo e seguir os votos do esposo, estes são os 4 princípios a serem seguidos pelas mulheres definidas como castas. A mulher casta deve vestir-se com elegância e decorar-se com ornamentos de ouro para o prazer de seu esposo, sempre usando roupas limpas e atrativas. Ela deve varrer e limpar a casa com água e outros líquidos para que toda a casa esteja sempre pura e limpa. Ela deve arrumar os utensílios domésticos e manter a casa sempre perfumada com incenso e flores, e deve estar preparada para executar os desejos de seu esposo, sendo recatada e veraz, controlando seus sentidos e falando palavras doces, de acordo com o tempo e as circunstâncias. A mulher casta deve amorosamente ocupar-se a serviço do seu esposo. A mulher casta não deve ser cobiçosa. Ela deve mostrar-se satisfeita em todas as circunstâncias. Deve ser muito hábil em executar os afazeres domésticos e estar bem familiarizada com os princípios religiosos. Seu linguajar deve ser agradável e veraz, e ela deve ser muito atenciosa e sempre limpa e simples. Assim, a mulher casta deve, com afeição, ocupar-se em servir ao esposo que não caiu. A mulher que, seguindo estritamente os passos da deusa da fortuna, ocupa-se a serviço do seu esposo, com certeza retornará ao lar, retornará ao Supremo com seu esposo devoto, e viverá muito feliz nos planetas Vaikunta. Entre as classes mistas conhecidas como Sankara, aqueles que não são ladrões são conhecidos como Antevasai, ou Chandalas, comedores de cachorros. E eles também têm seus costumes hereditários. Meu querido rei, os brahmanas versados em conhecimento védico proferiram o veredito de que, em cada era, yuga, o fato de diferentes categorias de pessoas comportar-se de acordo com o modo da natureza material que as caracteriza
é auspicioso tanto nesta vida quanto o é após a morte. Se a pessoa atua em sua ocupação de acordo com sua posição nos modos da natureza e gradualmente deixa essas atividades, ela alcança a fase de Niskama. Meu querido rei, se um campo agrícola é cultivado repetidas vezes e seu poder produtivo diminui, e nenhuma semente que é nele plantada consegue germinar, assim como algumas gotas de ghee jogadas ao fogo jamais o extinguem, ao passo que uma inundação de ghee acabará apagando, do mesmo modo, o excesso de desejos luxuriosos mitigará inteiramente esses desejos. Se em seu comportamento alguém apresenta as acima descritas características de Brahmana, Kshatriya, Vaishya ou Shudra, mesmo que ele tenha aparecido em alguma classe diferente, deve ser aceito de acordo com os sintomas qualificadores. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do 7º canto, 11º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado As 4 classes sociais de uma sociedade perfeita.